No início do século XIX, o Brasil enfrentava graves problemas de saúde pública, como falta de saneamento nas cidades, precariedade das habitações, necessidade de controle sanitário nos portos e combate às doenças epidêmicas. Além disso, a presença de doentes mentais nas ruas também era um problema social relevante. Para tentar amenizar essas questões, em 1324, foi criado no Rio de Janeiro um hospício, posteriormente chamado de Hospital Nacional de Alienados. Esta instituição antecedeu a criação da primeira escola de enfermagem no Brasil, a Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, fundada em 1890 pelo Decreto Federal nº 791. A escola funcionava dentro do Hospital Nacional de Alienados e foi posteriormente renomeada para a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, que hoje pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro, UNIRIO. Vale ressaltar que a escola não seguia os moldes do sistema Nightingale, uma vez que a divulgação deste sistema ainda não havia chegado ao Brasil naquela época. O primeiro curso de enfermagem a seguir os preceitos do sistema Nightingale surgiu em São Paulo em 1895, por iniciativa de enfermeiras inglesas que também praticavam a enfermagem domiciliar. Esta modalidade de atendimento era muito importante na época, uma vez que havia muita resistência à hospitalização, especialmente entre as camadas sociais mais elevadas. No início da década de 1920, o Brasil enfrentava graves epidemias, como tifo, cólera e febre amarela. Para conter a epidemia de febre amarela, o Dr. Carlos Chagas, diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública, promoveu a vinda de um grupo de enfermeiras norte-americanas com o apoio da Fundação Rockefeller. Essas enfermeiras fundaram, em 1923, uma nova escola de enfermagem, vinculada ao Departamento Nacional de Saúde Pública, denominada Escola de Enfermagem Ana Nery. A Escola de Enfermagem Ana Nery, atualmente parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UNIRIO, foi a segunda escola de enfermagem do Brasil, seguindo os moldes das escolas americanas e iniciando uma nova era para a enfermagem no país. A Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, fundada em 1890, já funcionava há mais de 20 anos e seguia o modelo europeu de ensino. Após a formatura da primeira turma de enfermeiras da Escola de Enfermagem Ana Nery, surgiu a Associação Brasileira de Enfermagem, ABEM, em 1926. A ABEM foi liderada por pioneiras como Edith de Magalhães Frankel, Glete de Alcântara, Marina de Andrade Rezende, Aide Guanais Dourado, Maria Rosa de Souza Pinheiro, Irmã Maria Teresa Notar Nicola e Maria Ivete Ribeiro de Oliveira, entre outras. Essas lideranças foram fundamentais para as conquistas da profissão de enfermagem no Brasil. 1. Quais eram os principais problemas de saúde pública no início do século XIX no Brasil e quais suas consequências sociais? Os principais problemas de saúde pública no Brasil no início do século XIX eram a falta de saneamento das cidades, a precariedade das habitações, a necessidade de controle sanitário dos portos e das doenças epidêmicas, além da presença de doentes mentais perambulando pelas ruas. As consequências sociais desses problemas incluíam a propagação de doenças, condições de vida insalubres e problemas decorrentes da presença de doentes mentais nas ruas. 2. Qual foi a importância da criação do hospício, Hospital Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, em 1324, para o desenvolvimento da saúde pública no Brasil? A criação do hospício, Hospital Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, em 1324, foi um marco histórico que antecedeu a criação da primeira escola de enfermagem no país. Ele representou uma tentativa de intervenção sobre o espaço urbano, visando ao saneamento e à melhoria das condições de saúde pública no Brasil. 3. Quais foram as principais iniciativas relacionadas ao ensino de enfermagem no Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX? Entre as principais iniciativas relacionadas ao ensino de enfermagem no Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX, estavam a criação da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras em 1890, no Hospital Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro, a fundação da primeira escola de enfermagem seguindo os moldes nightingalianos em São Paulo em 1895, e a criação da Escola de Enfermagem Ana Nery em 1923 no Rio de Janeiro, além da fundação da Associação Brasileira de Enfermagem, ABEM, em 1926. A introdução à ética nos lembra que os seres humanos agem de acordo com valores pré-estabelecidos, que podem ser classificados como bons ou justos, dependendo da perspectiva de um grupo.
Esses valores morais são usados pelas pessoas para avaliar suas ações. Embora moral e ética sejam frequentemente usados como sinônimos, eles têm diferenças importantes. A moral é um conjunto de regras de conduta aceitas por um grupo ou sociedade em um determinado período de tempo. Essas regras visam uma melhor convivência social e variam entre as diferentes comunidades. Simplificadamente, um indivíduo moral age bem ou mal, dependendo de sua conformidade com essas regras. Já a ética é mais ampla, envolvendo um conjunto de regras, princípios e modos de pensar e agir, que estão presentes em todas as raças. É também uma disciplina filosófica que analisa as noções e princípios que fundamentam a vida moral. Enquanto a moral é prática, a ética é teórica e relacionada a questões sociológicas, antropológicas e religiosas. A ética é um conjunto de valores e princípios morais que orientam a conduta humana em sociedade, visando um equilíbrio e bom funcionamento social. Embora não possa ser confundida com leis, a ética está relacionada ao sentimento de justiça social. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Do ponto de vista da filosofia, a ética é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Cada sociedade e cada grupo possuem seus próprios códigos de ética. Além dos princípios gerais que norteiam o bom funcionamento social, existe também a ética de determinados grupos ou locais específicos, como ética médica, ética de trabalho, ética empresarial, ética educacional, ética nos esportes, ética jornalística, ética na política, etc. Ser ético é agir corretamente sem prejudicar os outros, cumprir com os valores da sociedade em que se vive, mora, trabalha, estuda, etc. Ética é tudo que envolve integridade, ser honesto em qualquer situação, ter coragem para assumir seus erros e decisões, ser tolerante e flexível, ser humilde. Todo ser ético reflete sobre suas ações. Pensa se fez o bem ou o mal para o seu próximo. Tem a consciência limpa. Fundamentos da ética têm como base os estudos da filosofia, que é a investigação crítica e racional dos princípios fundamentais relacionados ao mundo e ao homem. Sem o pensamento filosófico, seria impossível extinguir os questionamentos e definir uma ética completa e coerente. Ética e cidadania estão relacionados com a atitude ética. Ser cidadão ético significa agir corretamente, cumprir com as leis, respeitar os direitos dos outros e ter consciência social. Perguntas. 1. Qual a diferença entre moral e ética? Resposta. A moral refere-se ao conjunto de regras de conduta admitidas em determinada época ou por um grupo de pessoas, enquanto a ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. A moralidade é mais específica e relacionada a costumes, enquanto a ética é mais abrangente e teórica, refletindo sobre os princípios fundamentais que fundamentam a vida moral. 2. Como a ética contribui para o bom funcionamento social? Resposta. A ética contribui para o equilíbrio e bom funcionamento social ao guiar a conduta humana na sociedade, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Embora não seja sinônimo de leis, a ética está relacionada ao sentimento de justiça social e ajuda a estabelecer um padrão de comportamento aceitável. 3. Quais são os fundamentos da ética e como eles são estabelecidos? Resposta. Os fundamentos da ética são estabelecidos por meio do pensamento crítico e racional, fundamentados nos estudos da filosofia. Esses fundamentos são o resultado do julgamento da sociedade em busca da normatização dos aspectos corretos em resposta a diversas questões humanas, e são essenciais para estabelecer uma ética completa e coerente. O texto começa explorando a relação intrínseca entre a política e a ética, afirmando que a primeira tem como objetivo proporcionar uma vida justa e feliz, ou seja, a vida humana digna de seres livres. Para os gregos, a ética e a comunidade política eram inseparáveis, já que a natureza humana alcançava sua realização mais alta dentro da comunidade dos iguais. Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco, destaca a importância da política como a praxis por excelência, responsável por determinar o bem comum em uma cidade. Ele enfatiza que o bem propriamente humano é o fim buscado pela política, e que o bem da nação ou da cidade é mais belo e divino do que o bem do indivíduo.
Platão e Aristóteles concordam que as qualidades morais dos cidadãos influenciam o caráter da cidade e vice-versa. Somente em uma cidade justa os homens podem ser justos e, consequentemente, somente homens virtuosos podem construir uma cidade virtuosa. O texto também destaca 4 principais teorias éticas. 1. Relativismo moral. Defende que as afirmações morais são relativas à cultura, negando a existência de valores objetivamente bons ou maus. 2. Absolutismo moral. Sustenta que existem valores morais universais, independentes da cultura. 3. Utilitarismo. Busca maximizar os benefícios e minimizar os malefícios para a maior quantidade de pessoas. 4. Egoísmo ético. Defende que as ações devem ser guiadas pelo interesse próprio, levando em conta a perspectiva individual. Essas teorias ético-morais são extraídas da experiência e do conhecimento humano, influenciando as percepções e as decisões sobre o que é certo ou errado, bom ou mal. O texto continua explorando diferentes teorias éticas, agora focando nas teorias éticas práticas. Ele destaca 2 abordagens principais: a ética da convicção e a ética da responsabilidade. A ética da convicção, também conhecida como deontologia, orienta as ações com base em deveres e valores previamente estabelecidos. Aqueles que adotam essa abordagem acreditam que seu dever é atuar de acordo com esses princípios, independentemente do resultado da ação. Nesse contexto, é comum encontrar a ideia de que o indivíduo age de acordo com suas convicções, e o resultado da ação é entregue a uma força superior ou ao acaso. A ética da responsabilidade, também denominada teleologia, se preocupa com os fins e as consequências das ações. Aqui, a ideia principal é que as pessoas devem considerar os resultados previsíveis de seus atos e assumir a responsabilidade por essas consequências. Essa abordagem é contrária à ideia de agir apenas com base em convicções, pois enfatiza a importância de se pensar e agir tendo em mente o impacto das ações no mundo e nas outras pessoas. Embora essas 2 abordagens éticas possam parecer opostas, o texto sugere que a reflexão constante é necessária para entender esses conceitos, e que eles não podem ser reduzidos a um ou outro extremo. As teorias éticas são relativas, e não existem verdades absolutas ou exatas em matéria de ética. Em vez disso, o texto encoraja o leitor a considerar ambas as perspectivas e a buscar uma compreensão mais ampla dos conceitos éticos e de seus impactos no mundo. O texto continua explorando as diferentes abordagens éticas, especificamente a ética da convicção e a ética da responsabilidade, e como essas abordagens podem ser aplicadas em situações reais. A ética da convicção é ilustrada pelo exemplo do cônsul português Aristides de Sousa Mendes, que priorizou suas convicções pessoais e valores morais sobre as ordens do governo. Isso resultou na salvação de milhares de vidas durante a Segunda Guerra Mundial, apesar dos riscos pessoais e profissionais que enfrentou. Já a ética da responsabilidade é exemplificada por uma situação em que uma empresa enfrenta uma crise financeira e precisa tomar decisões difíceis para garantir sua sobrevivência. Nesse caso, a abordagem ética se concentra nas consequências e nos resultados das ações, e na necessidade de tomar medidas que possam gerar o bem maior para o maior número de pessoas. A discussão também aborda 2 vertentes da ética da responsabilidade: utilitarismo e finalidade. O utilitarismo enfatiza a busca da maior felicidade possível para o maior número de pessoas, enquanto a finalidade justifica as ações em função de seus objetivos e pressupõe que todas as medidas necessárias serão tomadas para alcançá-los. No final, o texto enfatiza a distinção entre moral e ética, definindo a moral como a prática de considerar o que é bom ou mal, e a ética como o estudo das teorias que explicam a moral. O texto discute a importância do desenvolvimento sustentável e explica que ele depende do planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são limitados. O desenvolvimento sustentável é diferente do crescimento econômico tradicional, que depende do consumo crescente de energia e recursos naturais e pode ser insustentável a longo prazo. Em vez disso, o desenvolvimento sustentável enfatiza a qualidade em vez da quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem. O texto também questiona se os modelos de desenvolvimento dos países industrializados devem ser seguidos, especialmente pelos países em desenvolvimento. É argumentado que esses modelos não são sustentáveis a longo prazo.
e que os estilos de vida e a economia mundial devem ser reestruturados para levar em consideração o meio ambiente. Por fim, o texto critica a desigualdade entre os países ricos e pobres em termos de consumo de recursos e energia, citando uma observação do líder indiano Mahatma Gandhi. Ele enfatiza que os países desenvolvidos precisam mudar seus padrões de consumo e que todos os países devem trabalhar juntos para alcançar um desenvolvimento sustentável. Perguntas. 1. Qual é o papel da ética na política, de acordo com Aristóteles? De acordo com Aristóteles, a política é inseparável da ética, sendo que a praxis política é vista como a ação voluntária de uma comunidade racional em busca de um fim considerado bom, sendo esse fim o bem propriamente humano. 2. Quais são as 3 principais teorias éticas mencionadas no texto? As 3 principais teorias éticas mencionadas no texto são relativismo moral, absolutismo moral, utilitarismo. 3. O que é desenvolvimento sustentável e como pode ser alcançado? Desenvolvimento sustentável é definido como o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das futuras gerações de suprir suas próprias necessidades. Para alcançá-lo, é necessário um planejamento que reconheça a finitude dos recursos naturais e priorize a qualidade sobre a quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e reciclagem. O texto aborda a definição de desenvolvimento sustentável e sua importância para o futuro da humanidade. Desenvolvimento sustentável é entendido como o crescimento capaz de satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Esse conceito foi desenvolvido pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, com o objetivo de harmonizar 2 aspectos fundamentais: desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Para alcançar o desenvolvimento sustentável, é necessário uma abordagem planejada e consciente da finitude dos recursos naturais. Esse modelo de desenvolvimento representa uma mudança de paradigma no crescimento econômico, priorizando a qualidade em detrimento da quantidade, com redução no consumo de matérias-primas e produtos, e aumento na reutilização e reciclagem. A discussão sobre modelos de desenvolvimento torna-se ainda mais pertinente quando consideramos as disparidades econômicas e populacionais entre países do Norte e do Sul global. Países industrializados com apenas 1/5 da população mundial concentram a maior parte dos rendimentos e consumo de recursos naturais. Na Conferência de Copenhague, ficou evidente a necessidade de reestruturação dos estilos de vida e da economia mundial para considerar o impacto ambiental. Países desenvolvidos têm consumido energia sem restrições, enquanto países em desenvolvimento são pressionados a reduzir o consumo para conter as emissões de carbono. Essa abordagem gera desigualdades econômicas e sociais, tornando necessária uma revisão dos modelos de crescimento e desenvolvimento para um futuro sustentável. O texto discute a relação entre desenvolvimento sustentável, economia e sociedade, criticando a mistificação da realidade e a falta de responsabilidade compartilhada entre empresas, governos e consumidores. O desenvolvimento sustentável é visto como uma necessidade vital, baseado em escolhas éticas e na vontade política de governos e sociedade em geral. A economia e as ciências sociais são interligadas e devem ser consideradas em conjunto para entender o cenário econômico. A economia é influenciada por vários fatores, incluindo recursos disponíveis, tecnologia, preferências individuais e instituições econômicas. Além disso, aspectos como a organização política, valores éticos, relacionamentos sociais, meio ambiente, estrutura jurídica e desenvolvimento tecnológico também desempenham papéis importantes no comportamento econômico. As empresas são frequentemente criticadas por não produzir produtos ecológicos ou seguir práticas produtivas prejudiciais. No entanto, a responsabilidade deve ser compartilhada com os consumidores e suas escolhas, em vez de culpar apenas as empresas. Em resumo, o texto argumenta que a adoção de práticas sustentáveis e a solução dos problemas ambientais exigem um envolvimento coletivo de todos os atores da sociedade. O texto destaca a importância dos consumidores e de uma ética do consumo como contrapartida à ética empresarial. Enquanto rankings, fundos éticos e índices como o FTSE4Good são úteis para orientar investimentos e incentivar a transparência das empresas,
a ética do consumidor é fundamental para garantir uma mudança significativa nos padrões de produção e gestão corporativa. A crítica ao capitalismo, às vezes, é uma crítica à capacidade de escolha individual, e uma maior maturidade nas decisões pessoais é crucial para moldar os mercados, sociedades e estados em que vivemos. O consumo consciente e crítico pelos indivíduos é uma ferramenta poderosa para influenciar as políticas de contratação, higiene, segurança e honestidade empresarial, promovendo uma cultura de responsabilidade coletiva. Embora a ética do consumo não seja parte direta da ética empresarial, ela é uma consequência lógica do princípio ético. A adoção de práticas éticas e ecológicas no consumo recompensa as empresas que agem de forma responsável e sanciona aquelas que não o fazem, contribuindo para a formação de um mercado mais justo e sustentável. Perguntas. 1. O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável? Para alcançar o desenvolvimento sustentável, é necessário planejamento e reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Isso implica uma nova forma de desenvolvimento econômico que leva em conta o meio ambiente. 2. Os modelos de desenvolvimento dos países industrializados devem ser seguidos? Não, os países em desenvolvimento não podem seguir os mesmos padrões dos países industrializados, pois isso levaria a um aumento insustentável no consumo de energia e recursos naturais. Em vez disso, é necessário reduzir os níveis de consumo observados nos países industrializados. 3. O que depende da opção pelo desenvolvimento sustentável? A opção pelo desenvolvimento sustentável depende da vontade política dos governos e da sociedade como um todo, sendo uma escolha ética que envolve considerar o meio ambiente e buscar justiça social. O texto aborda a importância da ética empresarial, suas fundamentações e sua relevância no contexto contemporâneo. Ética empresarial é o comportamento das empresas quando agem de acordo com princípios morais e regras éticas aceitas pela sociedade. Essa abordagem é fundamental para o desenvolvimento sustentável e inclui a preocupação com o bem-estar social e a preservação do meio ambiente. No contexto constitucional brasileiro, a ética empresarial é considerada um princípio importante na administração pública e na regulamentação da atividade econômica. Isso inclui a valorização do trabalho humano, a promoção da livre iniciativa e a proibição do abuso do poder econômico. Na sociedade contemporânea, a ética empresarial está associada a uma nova forma de relacionamento entre empresas, Estado e sociedade, com base na confiança, na lealdade e em parcerias construtivas entre as partes interessadas. Essas parcerias levam a uma redução da burocracia e incentivam valores como iniciativa, corresponsabilidade, comunicação, transparência, qualidade, inovação e flexibilidade. Em síntese, a ética empresarial é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e sustentável, que valoriza o trabalho humano e o meio ambiente. O texto enfatiza a necessidade de uma nova ética empresarial para o desenvolvimento sustentável. Atualmente, as empresas não só devem atender a seus interesses financeiros e seus acionistas, mas também devem ter responsabilidade social e ambiental. As leis e regulamentações foram adaptadas para refletir essas mudanças, como a Lei 6.404/76 no Brasil, que estabelece o papel da empresa na sociedade e sua responsabilidade ambiental. Além disso, as grandes instituições financeiras também estão se tornando mais conscientes desses temas e começam a exigir que os projetos financiados não causem danos ao meio ambiente. Em resposta a essas mudanças, as empresas estão adotando códigos de ética para garantir que suas operações sejam éticas e socialmente responsáveis. Esses códigos ajudam a padronizar a conduta da empresa e garantir que os princípios éticos sejam seguidos em todos os níveis da organização. Em conclusão, o texto argumenta que as empresas devem assumir uma posição de liderança na promoção do desenvolvimento sustentável, não apenas pelo bem da sociedade, mas também para garantir seu próprio sucesso a longo prazo. O texto discute a importância das empresas na economia de mercado e sua responsabilidade social. As empresas são consideradas a célula básica da economia industrial, tendo um papel fundamental no desenvolvimento econômico por meio de sua iniciativa, inovação e criação de riqueza. Dada a grande influência das empresas na sociedade,
Os autores argumentam que estas têm uma responsabilidade social significativa, devendo responder não apenas aos interesses de seus acionistas, mas também aos interesses da comunidade em que estão inseridas. Além disso, a transformação das empresas em centros de poder resultou na necessidade de conciliar a eficiência empresarial com a liberdade de iniciativa e a distribuição de riqueza. Essa mudança foi impulsionada pela colaboração de empresários, instituições comerciais, investidores e o Estado, que promoveram a regulamentação e remoção de obstáculos jurídicos para a realização plena desta nova realidade. Em conclusão, o texto enfatiza que as empresas desempenham um papel fundamental na economia e na sociedade, e que seu poder deve ser acompanhado de uma responsabilidade social e compromisso com a comunidade. O texto traça a evolução da ética empresarial, mostrando como o conceito de lucro e a responsabilidade social das empresas foram gradualmente incorporados às discussões éticas no mundo empresarial. No início, a ética se limitava às relações de poder e às necessidades de obtenção de bens ou artigos, mas com o surgimento do lucro como elemento central das atividades econômicas, a moralidade passou a ser questionada. Foi somente no século XVIII, com Adam Smith, que o lucro foi compreendido como um mecanismo de distribuição de renda e promoção do bem-estar social, compatível com a ética. A encíclica Rerum Novarum, publicada pelo Papa Leão XIII, foi uma marco na história da ética empresarial, impondo princípios éticos para as relações entre empresas e empregados, e valorizando o respeito aos direitos e à dignidade dos trabalhadores. Em síntese, o texto ressalta a importância da ética nas atividades econômicas e mostra como os conceitos de lucro e responsabilidade social se tornaram essenciais para as empresas ao longo do tempo. O texto aborda o desenvolvimento histórico da ética empresarial, acompanhando a evolução da legislação e da consciência social em relação aos direitos dos trabalhadores, minoritários, meio ambiente e outros aspectos relacionados às práticas éticas nas empresas. A partir da Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente em 1972, houve um aumento da preocupação mundial com a ética empresarial, culminando na criação de diversas leis e regulamentações para garantir a proteção do meio ambiente e dos direitos dos trabalhadores e minoritários. No Brasil, além de leis específicas para a proteção do trabalho, do meio ambiente e do consumidor, houve uma mudança na forma de lidar com os conflitos societários. Anteriormente, esses conflitos eram solucionados dentro da própria empresa, mas com o passar do tempo, o consenso entre os diferentes participantes da sociedade, empregados, minoritários, etc., passou a ser buscado, levando a uma maior democratização e moralização das empresas. A Lei N. 6.404/76 reconhece que o poder de voto dos acionistas deve ser exercido em benefício da companhia, proibindo o abuso desse poder e obrigando os acionistas a agirem de forma ética e em conformidade com os bons costumes. Isso representa uma mudança significativa em relação às práticas anteriores, quando havia mais liberdade e menos responsabilidade no exercício do poder dentro das empresas. Em suma, o texto destaca a evolução da ética empresarial, mostrando como a legislação e a consciência social se adaptaram ao longo do tempo para garantir a proteção dos direitos de todas as partes envolvidas nas empresas e promover práticas éticas e responsáveis no mundo corporativo. Perguntas. 1. Qual é a importância da ética empresarial para a sociedade? A ética empresarial é essencial para fortalecer a democracia e estabilidade jurídica, além de fornecer princípios éticos para a administração pública e a atividade empresarial. 2. Quais são os princípios éticos que orientam a atividade empresarial e o direito? Os princípios éticos abordam a valorização do trabalho humano, incentivo à livre iniciativa, repressão do abuso do poder econômico, promoção da livre concorrência, tratamento preferencial a pequenas empresas e restrição da atuação estatal na iniciativa privada em casos excepcionais. 3. Como a evolução da ética empresarial tem sido abordada ao longo da história, especialmente no contexto jurídico. A evolução da ética empresarial está relacionada a marcos como a encíclica Rerum Novarum, as leis antitruste dos Estados Unidos, conferências internacionais sobre meio ambiente e legislação nacional sobre abuso do poder econômico.
Essa evolução reflete um deslocamento de foco da monarquia comercial para a preocupação com os direitos dos minoritários e a responsabilidade dos administradores e controladores das empresas.